Som. Boa noite. Ainda de em pé, vamos orar um pouquinho mais? Quero convidar você a fechar os seus olhos, por favor. Quero convidar você a falar com Deus, dizendo: Senhor, eu estou nesse final de semana, neste evento, na minha igreja, recebendo tanto de Ti, tantas palavras que já falaram ao meu coração, tantas palavras, Deus, que o Senhor ministrou sobre a minha vida. Unção sobre mim foi liberada já neste final de semana, mas eu peço que ainda nessa noite, ainda naquilo que falta, o Senhor ministre ao meu coração, mova sobre a minha vida e também mova no meu interior aquilo que precisa ser movido para que eu viva a totalidade do propósito do Senhor na minha vida. Eu oro dessa forma em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pode sentar, por favor. Então, o pastor Mário já falou, eu sou o Ander, meu nome é Anderson, você está lendo ali, mas pode me chamar de Ander, carinhosamente chamado assim por todos. Sou pastor junto com a Stephanie, aquela de cabelo azul, em Porto Alegre, fazem 4 anos e pouco, indo para o 5º ano, vai para o 5º ano. Antes nós éramos pastores aqui em São Leopoldo, então eu tenho um carinho muito especial por São Leopoldo, ali na Campina, na Igreja da Nova Aliança. Nós ficamos um tempo aqui servindo a Deus e foi muito, muito especial. Nós temos uma gratidão a Deus por essa cidade e eu vejo hoje e me alegro muito com a vida dos pastores de vocês e vejo que o favor de Deus está sobre a igreja de vocês e tudo aquilo que tem acontecido tem sido tão precioso, porque é Ele que faz, né? E isso é incrível, incrível. Fazer parte do reino de Deus, da igreja do Senhor Jesus, eu acho que é o maior privilégio que nós temos. Não importa a nossa classe social, não importa se a gente foi criado na igreja ou não, não importa nada. O que importa é a nossa decisão hoje e para sempre de servirmos a Deus, de buscarmos a Deus, né, de todo o nosso coração. Eu tenho 30 anos, sou pastor já há 8 anos, então comecei no pastorado guri, ainda sou guri. É claro, essa semana eu fui no médico, estava com um probleminha, e eu pensei que só dava mais tarde de pressão, né? E o médico falou para mim: teus pais têm problema de pressão? Tem. Ele falou: quantos anos tu tem mesmo? 30. Ele falou: cara, depois dos 30 o negócio só fica difícil, né? E aí então, nós estamos ali servindo a Deus há 4 anos em Porto Alegre, tá alguns dos nossos aqui junto, Thalita, Adner, Pedro, Henrique vieram junto, a gente nunca caminha sozinho. E tirando Pedro, os outros saíram aqui de São Leopoldo, nós saímos daqui e fomos começar uma igreja também em Porto Alegre do zero, com uma célula, com um aprisco na sala do meu apartamento. E lá a gente está plantando a igreja, graças a Deus, Deus tem favorecido muito. E uma das coisas que vocês têm feito com tanta excelência também foi algo que nos ajudou muito no processo que foi o Casas de Paz. Nós vivíamos uma grande crise pelas coisas não estarem funcionando. Aqui em São Leopoldo nós ganhamos em 3 anos centenas de pessoas, literalmente, e lá a gente passou 2 anos quase sem ganhar ninguém, e aí a gente estava em crise, e Deus foi tão bom através dessa estratégia que a sua igreja, você tem feito com tanta excelência. Se você não sabia, a sua igreja tem sido uma referência para várias igrejas, inclusive a nossa, de Casas de Paz, e nós estamos muito felizes de estar servindo aí. O pastor de vocês esteve falando na conferência de células sobre isso, e nós nos alegramos muito de ver a igreja comprometida com a maior causa do mundo, que é a causa de Cristo, a causa do Evangelho, e ver pessoas de todas as idades envolvidas nisso. Bem, eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, pega ela na sua mão. Pastor, eu só tenho no smartphone, o celular, pega aí, e nós vamos declarar uma coisa juntos. Levante ela bem alto, assim como eu estou levantando, pode ser o celular, não tem problema, e diga assim: eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu devo tudo aquilo que a Bíblia diz que eu devo. Nós a cada dia estamos querendo ser uma igreja mais parecida com as Escrituras,
mais parecida com o Evangelho de Jesus e muito menos parecido com a religião. Eu cresci na igreja, vivi desde os primeiros tempos o pastor Mário, que aqui está meu sogro, mas é meu pastor há 30 anos. Ele está fazendo agora, mês de setembro, dia 1º de setembro, 30 anos de pastoreio em Cachoeirinha, e ele é o nosso pastor há todo esse tempo. Todo esse tempo. E uma das coisas que eu tenho aprendido é que nós precisamos a cada dia mais nos aproximarmos da Bíblia e menos da religião. E uma das coisas que as pessoas estão cansadas no mundo é de uma religião medíocre, de uma igreja falsa, que não promove nada além daquilo que foi falado aqui chamado fofoca, confusão, intriga e qualquer outra coisa. A conferência Aprisco foi feita pela sua igreja para edificar, para fortalecer e aprimorar você. E uma das coisas que eu quero compartilhar nessa noite, eu vou estar compartilhando em 2 momentos. A primeira é como nós, cheios do Espírito Santo, como o pastor Wagner aqui, carinhosamente chamado por nós de homem-bomba, né? Porque aonde ele vai, a pregação dele é sempre uma bomba, é um negócio sobrenatural, né? Ele falou aqui que nós precisamos do Espírito Santo, estar alinhados à vontade do Espírito Santo. O pastor Mário aqui falou sobre perseverarmos, e ele é um homem perseverante. No início da Seara Porto Alegre, depois de 1 ano e meio, quando as coisas não estavam dando certo, eu cheguei nele e falei, olha, eu acho que não vai dar não. Ele falou, cara, a gente não desiste, nós vamos trabalhar até dar certo. Nós vamos trabalhar até dar certo. Até dar certo. Porque muitas vezes o nosso sucesso do passado é o nosso grande inimigo. Porque nós queremos comparar a nossa vida hoje com algumas coisas que Deus fez no passado, ou algumas coisas que Deus nos deu no passado, e nós não entendemos o propósito dele no presente. E por que não entendemos o propósito dele no presente? Porque nós não entendemos a palavra da verdade. Nós não entendemos os princípios bíblicos a respeito daquilo que ele tem para as nossas vidas e através das nossas vidas. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa missão que nós temos, sobre isso que é nos dever de ser igreja. E uma das coisas que em Porto Alegre eu encontrei dificuldade foi com o termo igreja. Foi com o termo igreja, porque ninguém mais quer saber de igreja. Todo mundo tem pavor de pastor. Todo mundo não quer mais saber de igreja. Lá a gente fazia evangelismo. A gente era muito criativo. Vamos fazer o censo religioso. A gente ia de casa em casa. Não dava certo, o pessoal batia a porta na nossa cara. Falava de igreja, o pessoal nem queria saber, mandava longe. E aqui em São Leopoldo a gente falava uma vez e já convidava para entrar. Falava, vamos tomar um chimarrão, uma coisa, vamos falar de Jesus aqui. Todo mundo gostava. Para você ter ideia, a gente está bem no pé do morro, onde tem do lado um presídio, os batalhões da polícia, Morro da Cruz, lá. E a gente estava tão desesperado que eu falei para os guris, falei, vamos construir cruz. A gente fez, como é o Morro da Cruz, tem uma cruz lá em cima, e eu acho que eram uns 3 quilômetros de lombo acima, a gente construiu várias cruzes, cada um pegou uma cruz, mais uma cruz, e botou nas costas, e a gente subiu de uns 10 homens lá em cima, né? E tudo para tentar falar de Jesus para alguém. E nada estava funcionando, nada dando certo. E indo para a palavra, entendendo o propósito de sermos enviados por Deus para fazer algo, nós começamos a ver na palavra de Deus como nós devemos proceder como igreja e vivermos como igreja. E em Porto Alegre nós estamos vivendo algo tão incrível do agir de Deus, porque nós temos sido verdadeiramente uma igreja família. E eu tenho entendido, o pastor Wagner falou aqui, que cada um fala daquilo que está vivendo na sua igreja, na sua vida. E nós, na Seara Porto Alegre, temos vivido literalmente a igreja família. Nós não temos estrutura, nós não temos nada para oferecer para as pessoas. A gente começou na igreja, a igreja foi primeiro na sala do meu apartamento, depois a igreja a gente locou o que dava, era um corredor, carinhosamente chamado pela gurizada lá da igreja de canudinho, porque era 3 metros por 16. Então cabia 3 cadeiras, fileiras de 3 cadeiras até lá. Eu e você
Muitas vezes tentamos fazer as coisas no nosso célula, vocês chamam de aprisco aqui, no nosso ministério, naquilo que Deus nos confiou da nossa forma. E muitas vezes, conforme o pastor Mário falou aqui, nós nos sobrecarregamos, cansamos, porque estamos trabalhando da maneira errada. E quem não trabalha da maneira inteligente se cansa mais fácil. No reino de Deus, na igreja do Senhor Jesus, nós precisamos trabalhar de maneira inteligente, guiada pelo Espírito Santo. Se você lê os evangelhos, e eu creio que você lê a Bíblia, você vai ver, toda vez que Jesus fazia algo, ele fazia tudo o que ele fazia de uma maneira inteligente. Quando ele ia pregar para uma grande multidão, ele ia para um barco, e o povo ficava na orla para ouvir ele. Por quê? Porque o vento sempre sopra quase do mar para a orla. Tudo o que ele fazia era de maneira estratégica e inteligente. Na igreja, nós precisamos agir assim. Nas nossas células, apriscos, nós precisamos agir assim. Nas nossas casas de paz, nós precisamos agir assim. E agir assim de maneira inteligente, querido, nada mais, nada menos é do que obedecer às Escrituras. E o que eu quero falar agora, nesse primeiro momento, é sobre igreja, sobre apriscos biblicamente apostólicos. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 6. Atos capítulo 6, versículo 1 e seguintes. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente da Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava e crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. A primeira coisa que nós temos que entender de igreja, ela foi constituída sobre 3 pilares. O primeiro pilar foi o pilar profético. A igreja foi profetizada. Quando é que a igreja foi profetizada? A igreja foi profetizada no Antigo Testamento, dizendo que ele viria para os seus e os seus não aceitariam, e Deus faria outro povo para ele. Segundo, a igreja é apostólica, por quê? Porque ela é enviada. A igreja só existe por causa do envio. E nós fomos enviados. E a igreja também é pastoral, porque ela serve para cuidar de pessoas. E queridos, se você não percebeu, essas mesmas 3 bases são as bases da família. Só existem 2 instituições que Deus criou na face da terra, o resto foi tudo homens. A primeira foi a família, e a segunda foi a igreja. Como uma família é profética? Porque é natural dos pais declararem bênção e o futuro dos filhos. Como é apostólica? Ela envia os filhos para o mundo.
Você não cria os seus filhos para si, você os cria para ele voar, para ele ir adiante, para ir mais longe do que você. Isso é apostólico. Ir aonde você não foi, alcançar o que você não alcançou. E ela é pastoral porque ela é cuidado. Então as duas instituições que Deus criou têm esse tripé. São tridimensional. É 3 dimensões de atuação. E igreja para nós é uma família. É um lugar de amor, é um lugar de cuidado, é um lugar de aceitação, é um lugar onde há nascimento, há nova vida, é um lugar de envio, de treinamento, é um lugar de profetizar, de dizer você vai à frente, você vai conseguir, você vai avançar. Uma igreja que não é família, ela se torna ou uma fábrica, que nós não somos, que produz crente, e de vez em quando dá uns problemas que saem uns crentes meio defeituosos, ou ele é apenas um entretenimento, é um cinema onde você vai para assistir algo bacana. A nossa decisão é, a nossa igreja é uma família, e nós vamos viver de maneira bíblica aquilo que a palavra de Deus fala. No que nós vamos proceder de acordo com a palavra. E nós vamos ver agora, através desse texto, algumas coisas que eu e você precisamos viver na nossa vida, analisando esse texto. Eu não sei você, mas a igreja primitiva era um lugar de aceitação. Porque os apóstolos tinham entendido com Jesus o que era viver para Deus e com Deus. Jesus não fazia acepção de pessoas. Jesus não dizia que uns podiam ser salvos e outros não. Jesus mostrou como evangelizar, como amar, como cuidar das pessoas. Na Seara Porto Alegre, tem acontecido algo que o pastor Mário falou. Nós temos tido conversões verdadeiramente genuínas. Tão genuínas, gente, que apavora até a gente. Que a gente pensa assim, como é que um camarada desse se converteu na nossa igreja? Você já ouviu falar dos bala na cara de Porto Alegre, que domina? Nós temos alguns balas na cara, ex-balas na cara, na igreja. Começamos uma célula na casa de um, essa semana. 10% da minha igreja é formada de ex-presidiários. 10% da minha igreja é formada de ex-presidiários. Gente assassina, gente que roubava banco, gente, não gente pouquinha, no mundo do crime. Mas como é que eles chegaram e ficaram na igreja? Porque eles encontraram lá uma família. As pessoas estão cansadas no mundo, que elas fazem de tudo para ter aprovação, que elas fazem de tudo para viver algo, elas fazem de tudo. E quando elas chegam na nossa célula, no nosso aprisco, quando elas chegam na nossa igreja, o que elas realmente querem é uma família. O que elas realmente é um lugar que aceite elas, que ame elas, que cuide delas. E que faça esse papel tridimensional da família. Que é declarar sobre a vida dela que ela é alguém, que ela é amada por Deus, que ela tem um propósito de Deus, que ela vai se libertar de tudo isso. Quer dizer para ela que Deus também tem um propósito para a vida dela e vai enviar ela para viver algo. E é amar e cuidar dela nos momentos de dor e sofrimento. Queridos, depois eu vou estar falando sobre sermos empoderados pelo Espírito Santo para fazermos o que Deus quer, mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus só derrama óleo se há propósito. O pastor falou aqui sobre os vasos, e é verdade, se tivesse vaso até hoje, o óleo continuaria derramando até hoje, milhares de anos depois. Mas por que ele estava derramando óleo? Porque tinha um propósito: manter aquela família.
Perceba, manter uma família. Só há olhos sobre o nosso aprisco, só há olhos sobre a nossa igreja, se a nossa igreja está debaixo do propósito de Deus. Quando eu percebo que uma célula não está crescendo, não está tendo gente, um aprisco não está se desenvolvendo, eu sei que ele está doente, ele perdeu o propósito. Porque Deus retém a unção de quem não está andando debaixo do seu propósito. Porque Deus não está de brincadeira. Você pode olhar para mim e pensar, é um guri, eu sou um guri mesmo. Eu e a Stephanie somos, o pessoal não acredita que a gente é pastor. Eu conto para alguns, eles começam a rir, eles acham que eu estou zoando, acham que eu estou brincando. Ainda mais quando eu era pastor aqui, eu tinha o cabelo do Davi Luiz, sabe Davi Luiz, zagueiro da seleção? Crespão até atrás das costas aqui. O pessoal não leva a sério. Mas o reino de Deus, gente, não tem a ver com idade, não tem a ver com classe social, não tem a ver com nada, grau de instrução, não tem a ver com nada disso. Tem a ver se você faz parte da família e se você está caminhando debaixo do propósito. Se eu e você estamos caminhando debaixo do propósito, a unção dele vai estar sobre a nossa vida. E algo que nós precisamos entender, que se nós somos uma família, nós precisamos trabalhar. Pastor Mário, eu tenho que honrar o meu sogro, meu líder. Pastor Mário é um dos homens que eu conheço que é mais trabalhador. O cara é viciado no trabalho, ele ama trabalhar. Ama. E ele falou, e é uma verdade, ele sempre falou isso para nós, reino de Deus não é para preguiçoso, ou como ele usou aqui a palavra, para vagabundo, para medíocre. Reino de Deus é para quem quer trabalhar, porque reino de Deus dá trabalho. Porque Jesus fala que ele é o descanso, porque ele sabe que a igreja dele é o trabalho. Você só tem descanso em Jesus se você trabalha para ele, mas muitos só querem descansar. A primeira coisa que nós vemos nesse texto que nós lemos, volte lá para o início do texto. A primeira frase fala lá, naqueles dias, crescendo o número de discípulos. Vocês têm vivido isso aqui na igreja de vocês? Isso é o favor de Deus. Mas tem crescido porque vocês têm trabalhado, porque vocês têm feito casas de paz, se dedicado nos apriscos, trabalhado no evangelismo, cuidado de pessoas. E isso é um desafio que nós temos que manter diariamente. Uma igreja bíblica é uma igreja que trabalha para o crescimento. Uma igreja biblicamente apostólica é uma igreja que trabalha para o crescimento. Quando o seu pastor fala de crescer a igreja, não pense que seu pastor é agora fugiu a palavra, megamaníaco, como é que é? Algo assim, alguém que tem uma tendência de grandeza, sempre que é algo maior. Obrigado. Não é por isso, não, porque isso é uma orientação bíblica. O apóstolo Paulo fala a Timóteo, é desejo de Deus que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É o desejo de Deus. Se é o desejo de Deus, nós estamos trabalhando debaixo do desejo de Deus. Por isso que a gente sempre está assim, precisamos ganhar gente, não veio visitante, não veio ninguém novo. Não é porque nós queremos que a casa fique cheia. O principal é porque esse é o propósito da família, esse é o propósito da igreja. Essa é a cultura do reino sobre as nossas vidas. Porque quem não avança e para, morre. Eu tenho visto igrejas, até aqui em São Leopoldo, que antes estavam avançando mais e pararam e agora estão retrocedendo. Igrejas que tempo atrás tinham 400 pessoas, hoje não dá 150 pessoas na igreja. Por quê? Quando para o propósito bíblico de avançar, o propósito apostólico de ir, a unção cessa. A família deixa de congregar e apenas vira uma reunião social.
Trabalhar para o crescimento é o nosso desafio. Nos cansamos? Cansamos. É difícil? É. É luta? É. Mas é o nosso dever. Nós precisamos trabalhar. Precisamos trabalhar. Precisamos avançar. Só que muitas vezes quando cresce, começa a dar uns BO. Dá BO no seu aprisco? Sabe o que é BO? Boletim de ocorrência. Dá BO no seu aprisco? Dá uns BOzinho ou uns BOzão. Dá umas situações complicadas na igreja. Muitas vezes eu oro para Deus e falo: Senhor, o Senhor não me chamou para ser juiz, mas de vez em quando eu sou quase um juiz aqui, porque tem um irmão que briga com outro irmão, e eu tenho que estar na parada para ajudar a resolver. Ah, pastor, ele não me deu a paz do Senhor, né? Ele não me cumprimentou. O problema é quando o pastor mesmo esquece e passa reto. Aí fica brabo, aí tu tem que ir lá no irmão e falar: irmão, me perdoa, né, e tal. A gente estava falando antes sobre isso, a gente muitas vezes não consegue lidar, falar com todo mundo. Sempre vai aparecer problemas nas famílias. E igreja, gente, a família é somente espiritual. Ainda de sangue, a gente aguenta um pouco. Mas muitas vezes na família espiritual a gente pensa assim: eu não tenho nada com aquele camarada, sem vergonha, desgraçado, né? Não vou mais lá. Igreja tem problemas. A igreja dos apóstolos tinha problemas. Aqui fala que existia duas classes de judeu: os judeus gregos e os não gregos. Parece que de vez em quando tem segmentação na igreja. Tem segmentação, e a segmentação sempre dá problema. O apóstolo Paulo fala que nós não devemos tomar partido. E queridos, uma das coisas que Satanás faz sempre para tentar derrubar a gente na liderança é criar conflitos internos. É criar conflitos internos. E conflitos vão existir. Haja sempre conforme a palavra de Deus. Seja bíblico para resolver os conflitos. E supere eles, deixe eles para trás. Aprenda com eles. Nós passamos por tantos conflitos, tantos, resolvendo tantas coisas, que muitas vezes nós não superamos eles, nós carregamos eles. E isso sim cansa. Ah, fulano de tal mentiu a meu respeito, fulano de tal falou tal coisa, as pessoas mentem. A gente se doa e as pessoas falam mal, falam. As pessoas procuram uma vírgula para falar da gente, procuram. Elas vão tentar achar qualquer coisa. Provavelmente você olhou para mim e pensou: o que pastor ali com uma blusa cheia de andorinha? Ah, esse pastor é meio estranho. As pessoas julgam. Pessoas são pessoas. Crente ainda é uma pessoa. E vai dar problema, você dá problema. Eu dou problema. Agora, nós precisamos aprender a lidar com os problemas. Porque muitas vezes nós estamos cheios do Espírito Santo, mas nós não deixamos Ele a nos ajudar a resolver os problemas da família. O problema do nosso aprisco, da nossa célula, dos nossos discípulos, da nossa igreja. E aí a nossa fé vai se esvaindo, a unção vai se perdendo, porque nós não conseguimos superar os problemas. Estava com uma situação lá na Porto Alegre, e eu falei para Deus: Deus, eu preciso de uma direção sua. Mas era uma situação muito grave. Eu falei: eu vou fazer o que a sua palavra ensina. Eu vou fazer o que a sua palavra ensina. Corrige uma vez, não deu, corrige duas vezes, leva a testemunha, corrige a terceira vez, não deu certo, exclua a pessoa. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Mas eu preciso de uma direção sua. Eu não quero continuar com esse problema.
E era uma pessoa da minha equipe que tinha vindo aqui, se mudar de São Leopoldo para Porto Alegre comigo. Mas eu preciso de uma palavra sua. Eu preciso. Eu e a pastora oramos, jejuamos 6 meses. 6 meses. Para ter uma direção clara de como fazer da melhor maneira para resolver aquele conflito e superarmos essa situação. Porque eu estava orando para Deus e falando: Deus, se não superar essa situação, não sei o que vai acontecer. E muitas vezes tem situações assim na nossa própria casa, tem situações assim no nosso aprisco, na célula com os discípulos, na igreja, e nós vamos empurrando aquela situação. Um problema que não é resolvido hoje, amanhã vai ser a destruição. A palavra de Deus nos ensina a lidar até com os problemas. Um problema que você não resolve hoje, vai ficar todo dia martelando na sua mente. Um problema que perdura na nossa mente traz desconforto emocional, desconforto espiritual e desconforto físico. Vai adoecer-nos na liderança. E toda vez que nós não conseguimos superar os conflitos, Satanás usa isso para nos fazer adoecer, porque ele sabe que um líder doente tem um grande índice de contaminação. Ele vai desanimar do aprisco, vai largar o aprisco longe e vai sair dizendo para todo mundo que ser líder de aprisco não é bom. Por quê? Porque ele não soube resolver e superar os problemas. Agora pensa comigo, se os apóstolos não tivessem tomado essa decisão, paz, ia ter guerra civil na igreja. Ia ter. Porque a cultura judaica é ensinada da seguinte forma: olho por olho. É dessa forma. Eles, de uma forma ou outra, eles resolvem a parada. Eles resolvem. O judeu não permanece muito tempo com o problema. Ele resolve o problema de uma forma ou outra. Agora, se a liderança da igreja não tivesse feito isso, você, como líder do aprisco, não tomar uma decisão de resolver e superar o problema, você vai perder o controle. E a autoridade, queridos, é delegada mediante a responsabilidade. Toda vez que eu e você ficamos acomodados e não resolvemos os problemas daquelas pessoas que estão conosco, nós estamos perdendo a nossa liderança e a nossa autoridade. Eu já fui em células que eu percebia que o líder não era mais o líder, era um outro cidadão, que nem líder em treinamento era. Nós chamamos lá líder em treinamento e anfitrião. E depois, ao ver, eu sabia que aquele cidadão lá tinha ajudado os outros a resolver os problemas, e o líder não. Por quê? Porque o líder não tinha visto? Não, o líder tinha visto, só ele não tinha agido. O que eu estou falando para você hoje é dia a dia de igreja, é o dia a dia do seu aprisco, é o que a palavra de Deus fala, como nós devemos agir. Agora você está lembrando dos problemas lá da sua célula, do seu aprisco. Se você não tem uma direção, procure os seus pastores. Fala: olha, tem uma situação lá que eu estou empurrando com a barriga há um tempo, e eu preciso de ajuda da tua sabedoria, pastor, pastora, para me ajudar a resolver aquele problema, aquela situação. Eu e você precisamos agir. Porque tem um ditado que fala que quem age primeiro, quem vai primeiro bebe água limpa. Ou quem se adianta governa. Quem toma ação é o que vai estar à frente. Quem toma ação é o que vai estar à frente. Deus espera de nós uma resposta, e as pessoas também. Deus espera de nós uma resposta, e as pessoas também. Eu tenho algo com a pastora Stephanie
lá na nossa igreja, nós não deixamos nenhum problema passar batido. Nenhum problema passar batido. Nada. Por quê? Porque a nossa família ainda é pequena, ainda. Nós estamos crescendo. E, gente, em igreja pequena, um probleminha é um problemão. No seu aprisco, um probleminha é um problemão. Aqui em São Leopoldo, nós estávamos com 33 células, 35 células quando a gente saiu, né? 35. Mas naquele ano que a gente saiu, eu tive que fechar 3 células. Porque quando eu fui para resolver, fiquei sabendo da situação, que muitas vezes não chega em nós pastores, já era tarde demais. Já era tarde demais para resolver. Nós precisamos de homens e mulheres cheios do Espírito Santo na liderança? Precisamos. Mas precisamos aqueles que se adiantam, que veem os problemas como oportunidades. Olha, continuando o texto, fala lá, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Eles trouxeram um problema. E o que os apóstolos fizeram daquele problema? Eles deram uma resposta, eles fizeram aquilo uma oportunidade. Eles fizeram uma oportunidade. Eles falaram, vamos criar um ministério do diaconato, ação social. O que eu percebo muitas vezes, e eu falo até na minha liderança, é que nós não vemos os problemas como oportunidades. Estava começando uma guerra. E os apóstolos tiveram uma santa ideia. Tenha santa ideias. Tenha santa ideias. Como eu falei aqui, a gente tentou de tudo. E a gente perguntava, o que vamos fazer agora? Vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer outra coisa. E a gente já tendo ideia, falava, nós precisamos trabalhar em oportunidades. Nós não conseguimos de um jeito, vamos conseguir de outro jeito. Esse pessoal que era antes da bandidagem, do crime, se converteu e eles são demais, eles vieram com tudo. Eles falaram, pastor, a gente tem que fazer uma coisa. A gente vivia nas raves, depois ficava ali sem dinheiro para comer, passava fome, até dormir na rua a gente dormia, quando não conseguia voltar. E a gente vê muita gente na rua. Vamos dar comida para o pessoal da rua. Em Porto Alegre tem muito morador de rua. Eu olhei para eles, falei com a pastora. Eu falei, bem, não é a minha pegada, eu falei para a pastora. Mas é uma oportunidade. Vamos apoiar eles. Vamos apoiar. Falei, então vamos fazer. Fizeram uma vez, fizeram 2 vezes, entregando para os moradores de rua. Um dia desse, eu indo junto com eles de madrugada. Voltando, estava no meu carro, estava acabando a gasolina, passei no posto, tinha uns pão ainda lá, que eles estavam dando, uns pães, né, com suco e tal, para o pessoal da rua. E eu falei para eles dentro do carro, falou, gente, vamos dar para os frentistas aqui. Era 1h. Eles desceram o pão, eles são muito a mil pelo Brasil, desceram com pão, deram pão. E lá, não é só distribuir alimento, não, é orar com imposição de mão, ora com imposição de mão, no meio da rua, ora e tal. E desceram, oraram com os frentistas, aí um cara começou a chorar, um senhor de uns 40 anos. Ele falou, deixa eu mostrar para vocês. Ele tirou o celular e falou, ó, acabei de mandar uma mensagem para minha esposa que eu estava com fome, esqueci de trazer dinheiro e só saio daqui agora às 7h. Aí eles ficaram mais loucos ainda. Aí eles ficaram, pastor, viu só, pastor, é um negócio e tal. Eles foram resposta de oração para o cara, mas para mim, eu entrei dentro do carro e depois falei para Stephanie, eu falei, olha, e se eu não tivesse aproveitado essa oportunidade? E se eu tivesse boicotado o entusiasmo, a disposição, a oportunidade que eles estavam gerando, a gente não estaria vivendo isso. E aí eu falei para eles quando eles entraram do carro, a próxima, que foi mês passado, a gente vai distribuir só para o pessoal que trabalha na noite. A gente daí
Aí o pessoal se anima, aí a gente ganhou uma mulher lá na igreja que tem restaurante, ela falou, pastor, vamos cozinhar no meu restaurante, comprou marmitex, fizemos lá, quantas foram? 100? 100 marmitex, eu não fui, o Adner foi naquele dia, e aí saíram para distribuir. Um domingo depois, estava um cara lá na igreja e falou, pastor, olha, eu vou dizer para ti, nunca fui em nenhuma igreja, mas por causa daquela comida eu estou aqui. E aí pensa, eles ficam mais loucos. Eles são... Gente, eu gosto desse tipo, eu falo, estou vivendo um sonho, porque os meus cultos lá, de vez em quando, aparecem uns irmãozinhos de terno e gravata, e lá eu prego assim, de camiseta, calça jeans, e os irmãozinhos de terno e gravata, que são de alguma outra igreja e viram a porta aberta, porque é bem na avenida e entraram, ficam meio apavorados, porque nós somos mais pentecostal que os caras. Porque eles gritam, eles urram no meio do culto, eles não têm, glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque eles encontraram uma família que ama eles, que aceita eles e que apoia eles, as oportunidades que eles estão tendo. Você está entendendo? As pessoas estão procurando nas nossas igrejas, no seu aprisco, nas nossas células, pessoas que amem, que motivem, que incentivem e trabalhem junto com eles. Trabalhem junto com eles. Nós precisamos aprender a lidar com as oportunidades. E as oportunidades, na maior parte das vezes, ou vêm disfarçada de problemas, ou de coisas que a gente não gosta. Ou de coisas que a gente não gosta. Nós precisamos. Para quê, pastor? Para que nós sejamos verdadeiramente família. Senão nós vamos ser apenas uma instituição cheia de dogmas, cheia de regras, tudo aquilo que a gente sempre condenou. Eu cresci na igreja, sabe qual foi a minha oração quando eu me converti? Me converti com 14 para 15 anos. Peguei a Bíblia que a mãe tinha me dado e falei para Deus, Deus, eu creio em Ti. Mas se é para ser como esse bando de crente desgraçado que eu conheço, eu não vou ser. Foi essa a minha oração, eu lembro até hoje. Mas se é para ser como a Tua palavra fala, eu vou ser. Por quê? Porque todo dia, eu querendo ou não, minha mãe lia a Bíblia para mim. Até os meus 12 anos, no mínimo, ela leu 3 vezes a Bíblia para mim. Porque todo dia ela sentava e lia um capítulo da Bíblia para mim. Todo dia. Então eu sabia da Bíblia. Cresci ouvindo a Bíblia. Cresci na igreja. E olhava para os camaradas dentro da igreja e falava, esses caras não são crentes. As pessoas esperam de nós, de você que já é um membro dessa igreja, um membro comprometido com a causa de Cristo, esperam de nós uma posição de família. De família. E família, querido, aceita, família inclui, família abraça. Na mesa da família sempre tem lugar para mais um comer, mesmo que não seja da família. Pastor Wagner aqui falou sobre a nova sociedade que nós estamos vivendo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se chegasse um travesti no seu aprisco, como as pessoas do seu aprisco iriam tratar esse homem? Se chegasse uma drag queen, como iam tratar? Perdão, queridos, eu não quero ofender você, mas eu preciso falar uma coisa. Aqui em São Leopoldo, as pessoas, por algum motivo ou outro, têm muitas barreiras, com muitas coisas, e uma facilidade de julgar as pessoas. Eu fui pastor aqui, eu sei disso.
E eu perdi muitas pessoas de ganhar para Jesus aqui em São Leopoldo, porque na igreja que eu liderava, eu tinha pessoas que tratavam mal, que não tinham a consciência de família. Eu lembro uma vez que chegou um cara, o Alan, da minha altura, numa plataforma de 15 centímetros, não, ele tinha já uns 2 metros e pouco, um short, um homem magrão, alemão igual eu, shortinho curtinho assim, uma bolsa da Louis Vuitton e uma blusa transparente, chegou na igreja. Quando ele sentou no meio da igreja, a liderança da igreja fez assim, parecia que o cara estava contaminado. Quando eu vi aquilo me doeu tanto, que quando terminou o culto, eu não cumprimentei ninguém, desci, fui reto nele, abracei ele e falei: cara, tu é bem-vindo, a próxima vez tu vem e senta do meu lado, aqui na frente. Senta aqui. Os irmãos vieram para mim: pastor, como? Eu falei: se na nossa mesa não tem lugar para mais uma pessoa comer, independente da situação dela hoje, então nós não somos uma família da fé. Se no seu aprisco não tem lugar para mais uma pessoa comer, independente da condição dela, ele não está no propósito bíblico. Meus pais são crentes há anos. Quando eu contei para os meus pais que os novos anfitriões e líderes de célula eram ex-criminosos, homicidas, meu pai ficou: mas Anderson, como? Eu falei: pai, isso é o evangelho, isso é a família da fé. Esses caras, se eu peço para eles: vamos orar, vamos jejuar, eles estão lá. Se eu peço: vamos evangelizar, eles estão lá. Por quê? Porque eles encontraram uma família para pertencer. E eles sabem que naquela família eles são motivados, aceitos e empoderados para servir. Para servir. Me desculpe se eu fui um pouquinho pesado com você, mas tem algumas coisas que a palavra é a palavra. A palavra é a palavra. Eu cresci sendo crente. Quando eu me converti para os meus 14, 15 anos, eu estava no ensino médio já, entrando no ensino médio. E eu converti de verdade. E eu pregava para todo mundo. E na época o meu apelido era Padreco. Era o meu apelido na escola, porque sabe o que? Eu fazia culto no intervalo. Eu chamava a gurizada que era de outras igrejas, fazia culto nos intervalos. O pessoal até lembrou, vieram conversar comigo no último retiro. Eu fazia culto. E os gurizadas zoavam de mim. Zoavam muito. Mas eu entendia porque eles não iam para a igreja. Porque a igreja não estava de braço aberto para eles. E depois eu vi vários colegas meus se convertendo, e alguns até lá na Seara de Cachoeirinha. E eles eram testemunha, eles falavam: o Ander, quando as pessoas, porque na igreja é incrível, as pessoas falam demais. Eu acho que no céu vai ter alguns irmãozinhos que, quando chegar no céu, o Gabriel vai estar do lado e vai passar a faca na língua e falar: no céu tu vai ficar mudo, porque se tu falar, quem sabe tu vai causar uma rebeldia aqui no céu de novo, irmãos. Isso é só da minha cabeça, tá? Porque os caras falam demais. E quando vinham falar que eu era pastor muito novo, muito guri, essa gurizada, que antes me criticava quando eu era adolescente, me defendia lá na igreja de Cachoeirinha. Na época que nós estávamos na escola, o Ander pregava para todo mundo. O Ander era taxado por todos. Mas ele está certo. Mas como eu estava fazendo aquilo? Porque eu fui mobilizado. Os apóstolos fizeram uma mobilização na igreja e falaram: vamos levantar aqui homens capazes, cheios do Espírito Santo, para servir as mesas.
Pastor Mário fez isso com vários na igreja. Eu lembro até hoje, quando eu fui entrar para o seminário, Pastor Mário me levou numa livraria e me comprou uns 10 livros teológicos. Ele falou, cara, eu quero que pelo menos tu seja um pastor com conteúdo. Pelo menos isso. Ele me motivou, me mobilizou. Quando eu estava no seminário, e eu falei para ele, eu acho que eu vou fazer uma outra faculdade junto com o seminário. Ele falou, não, tu vai ser pastor. Tu vai ser pastor. Quando eu terminei o seminário, a Stephanie realizou o sonho dela, né? Fazer com que eu desistisse de ser pastor. Filha de pastor tem alguns problemas, passa por algumas dificuldades. E ela falava para mim, não seja pastor, olha só que o pai passa, né? Dificuldades do irmãozinho, como ele falou aqui, comendo pastor no café da manhã, no almoço, na janta. Não seja pastor. E ele veio para mim e falou, vai ser pastor. E pegou e me mandou, a mobilização dele foi grande, me mandou lá para o interior do Mato Grosso do Sul, na divisa com o Paraguai, na terra de ninguém, onde não tinha nada, nem celular pegava direito. Mas eu fui mobilizado. Ele fez uma mobilização. Muitas vezes nós estamos no nosso aprisco, na nossa igreja, reclamando, poxa, não tem liderança, não tem gente, não tem ninguém para trabalhar junto. E o nosso erro é que nós não mobilizamos as pessoas. Aqui ele chamou toda a igreja e falou, vamos escolher entre nós pessoas capazes. Qual foi a última pessoa que você mobilizou para estar servindo a Deus de todo o coração junto com você? Qual foi a última vez que você foi mobilizado por alguém? Qual a última vez que alguém foi e pá, empurrou você? Fiz isso só para alguns acordarem que estão dormindo, tá? Empurrou você e falou, se mexe, queridão, anda, vamos. Família promove, incentiva, motiva, mobiliza, fala, vamos lá que vai dar certo. Vai dar certo, vamos. Qual foi a última vez? A igreja primitiva fazia isso, havia mobilização. Eles não deixavam ninguém parado, eles queriam que o pessoal estivesse servindo por quê? Porque alguém que não serve na família vira peso morto. Vira peso morto. Porque além de buscar por ti, você vai ter que buscar pelo irmão. Porque o irmão perdeu a revelação, está perdido. E aí você tem que pedir, Senhor, me ajuda, me dá revelação para a minha vida e revelação para a vida do irmão. Mas muitas vezes as pessoas estão acomodadas e paradas, porque nós as motivamos a ficar assim. Nós gostamos de gerar uma santa dependência. Nós queremos que os irmãos dependam da gente. Que os irmãos busquem a gente para receber uma oração. Enquanto nós deveríamos motivá-los a buscar a Deus. De vez em quando na Seara Porto Alegre a gente está mudando. Lá a gente nos apriscos, nas células, a gente copiou uma ideia do pastor Domingos chamada Cadeira do Milagre. Então, todo final de célula, quem precisava do milagre, a gente sentava, todo mundo colocava a mão e a gente orava. E, gente, acontecia milagre mesmo. Resposta de oração acontecia, era certo. Mas depois de um tempo eu comecei a ver que aquilo começou a virar um passe santo. O pessoal já sentava lá e fazia assim, ó. Verdade ou não? Os guris estão aqui para comprovar. Eu comecei a visitar numa célula, fazer a supervisão, eu fiquei meio incomodado com aquilo. E aí eu vi que o pessoal estava idolatrando a cadeira do milagre. Por quê? Porque eu não preciso mais orar. O pessoal usa um princípio espiritual da oração em concordância, Deus ouve. Eu não preciso mais orar, eu só vou na célula para receber a cadeira, sentar na cadeira do milagre, deu o milagre, vai chegar e chega mesmo. Porque Deus estabelece e cumpre aquilo que Ele estabeleceu. Mas não é isso
quero gerar na família Seara Porto Alegre? Eu quero que todos busquem a Deus e tenham fé para alcançar o seu milagre. Eu cheguei, chamei os líderes e falei, gente, acabou a cadeira do milagre. Acabou. Nenhuma célula mais faz cadeira do milagre. O pessoal do passe ficou muito bravo. Meu Deus, na célula eu e a pastora estamos liderando uma célula, ficaram beiçudos. Pastor, por que o senhor tirou? E eu expliquei, não chamei eles de tomador de passe, né? Mas falei, olha gente, eu quero motivar vocês a buscar a Deus, a exercer a fé de vocês, não depender só da nossa fé, da nossa oração. Isso é motivar. Isso é motivar, é mobilizar, é falar, gente, vamos reunir aqui, vamos fazer algo. Trazer as pessoas. Quando eu tenho alguns problemas para resolver na igreja, eu mobilizo a liderança, eu falo, eu preciso que vocês busquem a Deus, e Deus vai falar com vocês para a gente resolver esse problema. Essa situação que eu contei do camarada, que eu tive que desligar da igreja, Deus falou com todos os líderes da minha igreja. Sem eu dizer um ai. Eu falei, a gente precisa resolver um problema com essa pessoa. Todos tiveram uma palavra de confirmação. Alguns tiveram o mesmo sonho e vieram na reunião e falaram, pastor, a gente teve isso. Eu olhei para eles, sabe quando dá aquele santo orgulho? Porque eu percebi assim, nós temos uma liderança espiritual. Nós temos homens e mulheres que não são carnais. Mas eu sei que eles estão vivendo isso porque a nossa família tem mobilizado as pessoas para ouvirem a Deus. Para ouvirem a Deus. E quando você mobiliza uma pessoa para ouvir a Deus, ela vai considerar muito mais quando Deus falar com você. Porque ela vai entender que aquilo que você está ouvindo é de Deus mesmo. Por quê? Porque ela já está acostumada a ouvir a Deus. Mas aí muitas vezes Deus fala com o pastor vem aqui, fala, e os irmãos pensam, o pastor pirou. O pastor bloqueou. Por quê? Porque não estão escutando a Deus. Volto a perguntar, qual foi a última vez que você foi mobilizado dentro do seu aprisco? Qual foi a última vez que você mobilizou alguém para o ministério? Ministério aqui, querido, é se tornar um discipulador, um líder de aprisco, um semeador da paz. Qual foi a última vez? Nós precisamos voltar para a palavra de Deus. E para terminar aqui, essa parte, nós precisamos planejar, conforme eles fizeram, escolheram os homens, planejaram a ação, como seria distribuída a comida entre as viúvas, e também organizaram a equipe. Eu quero dizer uma coisa para você, tudo aquilo que não é organizado, não há ordem. Se não há ordem, não há manifestação do favor de Deus. Quando o seu pastor, aqui tem relatório nos apriscos, quando o seu pastor cobra relatório, cobra organização, cobra isso, não é porque ele é um general e quer saber de tudo. Não é porque ele está querendo controlar tudo, não. Ele quer manter as coisas em ordem. Porque aonde não há ordem, não há crescimento. Aonde não há ordem, não há manifestação do favor de Deus. E muitas vezes, para manter a ordem, nós precisamos nos reorganizar. Isso eu acho que é um dos trabalhos mais difíceis, agora falando aqui de pastores e supervisores de célula. É tirar uma pessoa de um lugar, colocar no outro e fazer reorganização de equipe. Se o seu pastor chegar para você e falar, queridão, eu quero que você agora saia dessa célula e vai liderar outra célula. Saia desse aprisco e vai liderar outro aprisco. Não sei se já precisou fazer isso aqui, mas é algo muito comum lá para nós. Não fique
emburrado, não fique brabo. Por quê? Porque Ele está fazendo isso por uma decisão do céu para reorganizar a casa. Muitas vezes, nós pastores tomamos algumas decisões que hoje as pessoas não entendem, mas nós tomamos porque Deus dá uma visão ao pastor de algo que pode acontecer, e ele está se precavendo, ele está dando um passo à frente, conforme nós falamos, para evitar alguma situação. Se o seu pastor aqui, os seus pastores, tomarem uma decisão de reorganização das coisas, entenda como da parte de Deus, porque Ele está fazendo isso para manter a ordem, a organização. A organização. E os pastores de vocês eu acompanho de longe, mas eu sou muito observador, é muito organizado. Eles são muito organizados. Vou dar um exemplo para vocês. O projeto Casas de Paz, aqui no Rio Grande do Sul, isso eu já falei para eles, foram a igreja que eu vi fazer da maneira mais perfeita, mais organizada. E eu conheço algumas igrejas que fizeram. Por que eles fizeram isso? Porque eles são organizados, têm ordem. Tem ordem. Então, se há uma decisão da parte deles, entenda como da parte de Deus. Porque, queridos, hoje, eu tenho conversado com muitas pessoas e muitas igrejas têm ido aqui por falta de ordem, de organização. Precisa de ordem, precisa reorganizar e precisa-se de processo. Aquelas faixas lá é um processo. Ganhar, consolidar, edificar, treinar, enviar é um processo. Precisa-se de processo. E quando nós vivemos igreja-família, é muito fácil viver esse processo. É muito fácil. Porque ganhar se torna algo fácil. Sempre tem um prato sobrando com comida na mesa. Consolidar se torna fácil, porque as pessoas são absorvidas pela família. São absorvidas pela família. Na Seara Porto Alegre, eu não tenho o dom de evangelista, a pastora também não tem. Mas na Seara Porto Alegre, as pessoas que ainda até hoje, logo logo vai mudar isso, quem mais ganha para Jesus é eu e a pastora. Pessoas para Jesus. E olha que eu não faço quase apelo de salvação no culto. É no 1 a 1. Mas a consolidação na igreja é feita nas células, nos apriscos. Por quê? Porque o pessoal tem uma cultura de família. A pessoa chega, já está um prato dela esperando com a comida. Numa outra reunião, vai estar o prato dela e mais outro sobrando. Por quê? O cara foi uma vez num aprisco, ele já faz parte da nossa família. Ele foi uma vez na célula, ele já é de casa. Quando chega na igreja, já apresenta para todo mundo. Já mata no peito e fala, ó, esse aqui, ó, lá na minha célula. Ó, já é da família. Já é da família, não tem. Não tem. Queridos, eu vou dizer para você, 80% das pessoas que vão nas nossas células permanecem nas células. 80%. É muita gente. Por quê? Por causa da cultura da família. Por quê? Porque nós estamos vivendo o que a Bíblia diz. Nós queremos ser uma igreja apostólica, não a romana. Apostólica porque nós somos de apostólico, porque nós somos enviados por Jesus. Nós fomos enviados por Jesus a este mundo. E há sobre a nossa vida uma unção, uma graça sobre a sua vida, para nós irmos e pela Escritura avançarmos e ganharmos pessoas para Jesus, consolidarmos elas. Aqui em São Leopoldo eu falo que é muito fácil ganhar gente para Jesus. Olha,
Se eu tivesse a mesma facilidade que a gente tinha aqui em São Leopoldo, lá em Porto Alegre, meu Deus do céu. Porque aqui as pessoas têm um coração muito aberto para Jesus. Muito aberto. O que vocês estão vivendo aqui é algo incrível. Eu lembro quando a gente chegou, eu fiquei apenas 2 anos e 6 meses aqui em São Leopoldo como pastor. Em 2 anos, 6 meses, nós ganhamos 320 pessoas para Jesus. 320. Nós fomos de 100 pessoas por culto para mais de 400. Para mais de 400. Em 2 anos e meio. Em 2 anos e meio. Por quê? Porque as pessoas aqui em São Leopoldo, elas querem algo. Elas precisam de algo e elas sabem que esse algo é o tal do Jesus. Elas só estão esperando que alguém apresente a casa certa, a família certa. E vocês têm a casa certa, a família certa. A igreja de vocês, o aprisco de vocês. Vocês têm uma estratégia que é Casas de Paz. E vocês têm ganhado. Eu vi as fotos da celebração das Casas de Paz. Meu Deus! E isso é só o começo, mas para reter, para manter as pessoas, elas precisam se fazer parte da família e se sentir parte da família. E isso é consolidação. Isso é consolidação. Eu e o pastor Adalto conversamos um pouquinho sobre isso, sobre a dificuldade de consolidarmos todo mundo. E quando eu vim falar, eu falei, uma das palavras eu quero focar um pouquinho mais no fator consolidação, e é essa: uma igreja família é uma igreja que consolida. É uma igreja que consolida, porque todo mundo que chega a gente registra no nosso nome, torna da família no mesmo momento. Fala, a gente te adota, tu já faz parte da família, e trata aquela pessoa como da família. Nós não temos lá, para você ter ideia, o nome visitante. Nós tiramos o nome visitante, nós não chamamos de visitante ninguém. Ninguém visita a célula. A pessoa vem na reunião do aprisco da célula e ela já vai fazer parte da família. Por quê? Nós não queremos nem dar ideia da oportunidade dela pensar que ela não é daquela família. Ela já é, chegou, já é. O pessoal abraça, beija, convida para fazer alguma coisa junto, já faz parte. Já faz parte. Queridos, aproveite o momento que Deus está sobre a sua vida, sobre o seu aprisco e sobre a sua igreja. Aproveite o mover que Deus está fazendo hoje na Brasil para Cristo São Leopoldo. Aproveite isso. Aproveite, ganhe o máximo de pessoas para Jesus. Consolide, edifique, treine e envie. Isso é família. Aquilo que eu falei, o propósito profético, de profetizar, de declarar vida, de trazer aquela pessoa à vida. O profeta era aquele que trazia as coisas à vida, de pastorear, de amar, de cuidar, de fazer parte da família, do aprisco. Vocês têm um nome perfeito, você é o pastor do aprisco ali, o líder do aprisco está cuidando das ovelhas, exercendo a função pastoral, e não somente o líder, todos. E a visão apostólica, a visão é de motivação, de envio, de capacitação. Isso é a nossa tarefa. Isso é a nossa tarefa. Agora, tudo no reino espiritual depende de uma resposta no mundo natural, de uma decisão. Tudo. Até a nossa própria salvação. Jesus já morreu por nós, mas nós somos salvos se nós crermos e confessarmos. Você vai viver algo extraordinário no seu aprisco. Vocês estão vivendo aqui na igreja, amém? Você está comigo? Você está vivendo isso. Mas a cada dia precisa da sua posição, da sua decisão, para que você viva tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, amém? Deixa eu orar por você. Fica de pé, por favor. Logo, logo eu continuo a segunda parte. Mas eu espero que eu tenha conseguido te dar um pouquinho de clareza a respeito dos princípios bíblicos, da direção de Deus, daquilo que Deus quer fazer sobre a sua vida.
Eu tenho uma alegria tão grande, gente, tão grande, de pensar nas pessoas que nós temos ganhado para Jesus e vindo a obra de Deus. Toda vez que eu penso, a gente se emociona. A gente começa a rir sozinho. De vez em quando eu estou orando, eu estou rindo. Porque eu lembro de cada um e eu vou pensando em cada um e eu penso assim, meu Deus, cara, isso é só Deus que pode fazer mesmo. Isso é incrível, isso somente Ele poderia fazer. E isso tem que estar no nosso coração. Feche seus olhos, vamos orar. Deixa eu orar com você e por você. Faça a sua oração. Diga para Deus, Deus, eu quero viver os seus princípios, a sua palavra. Eu quero viver nesse nível de vida cristã. Eu não quero ser um cristão medíocre, mas eu quero ser um cristão espiritual, um cristão com visão espiritual. Eu quero fazer parte e gerar junto com os meus amigos, com a minha família da fé, uma casa para todos, uma família para todos, aonde as pessoas chegam como estão, e aqui, ao comer do pão dos céus, a vida delas é mudada. Nos apriscos, a beber da água dos céus, a vida delas é transformada. Pai, nós queremos viver isso, nos ajuda como igreja. Não nos deixa nos tornar religiosos, não nos deixa acomodar com aquilo que o Senhor já está nos dando. Mas, amado Espírito Santo, nos faça aproveitar o mover, o favor do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, eu oro sobre essa igreja, eu oro sobre a vida dos pastores, da liderança, de cada um que é um membro dessa casa, dessa família, e peço, amado Espírito Santo de Deus, sobre a vida de cada um aqui, mobiliza, promove, amado Espírito Santo, para que eles vivam a cada dia tudo aquilo que o Senhor tem para fazer na vida deles e através da vida deles. Pai, eu glorifico ao Senhor, eu glorifico a Ti, amado Jesus e Espírito Santo, porque nós podemos ver nessa casa a ação do Senhor, podemos ver nessa casa o mover do Senhor, e eu peço que o Senhor os ajude a permanecer e a cada dia avançar em tudo aquilo que o Senhor tem para eles. Que essa palavra seja algo real a cada dia sobre a vida deles, e eles tenham um espírito de graça, de sabedoria e poder para avançar naquilo que o Senhor tem preparado para eles. Eu oro dessa forma, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido?